Sejam bem-vindos à aula 2. A gente vai dar continuidade hoje à segunda parte de programação básica. Vamos completar alguns dos conceitos que ficaram faltando aqui. Nessa aula, a gente vai conversar um pouco sobre o que são strings. Quando eu tenho uma variável e essa variável recebe um atributo que funciona como texto, a gente dá a ela o nome de string. A gente já viu como faz para atribuir valores a uma variável, agora a gente vai atribuir caracteres. Para atribuir um texto a uma variável, devemos colocar entre aspas. Pode ser tanto aspas duplas quanto aspas simples. A estrutura para ela receber esse valor vai ser o mesmo que a gente viu anteriormente. Eu declaro o nome da minha variável, coloco o símbolo de recebe e coloco o que eu quero escrever. No caso, abro aspas, olá mundo, fecho aspas. Podemos chamar a variável acima com o comando nativo print. Eu escrevo print, coloco o nome da minha variável entre parênteses e o que eu quero, que é o que vai acontecer, o que vai ser exibido no console. Então, por exemplo, se eu escrevo print e coloco fala 1, que eu já executei anteriormente, quando ele printar no console, ele vai mostrar o valor que está contido em fala 1. É o Hello World aqui. Observação: o número atribuído com aspas recebe a característica de texto e não pode ser operacionalizado matematicamente. A gente vai mostrar isso aqui depois no R. O segundo conteúdo dessa aula vai ser os vetores e depois a gente vai ver as listas. A estrutura de dados mais simples disponível no R é um vetor. Por que eu chamo de estrutura de dados? É porque, diferente das outras variáveis que eu adicionava um valor, quando eu estou falando de vetores, eu vou conseguir colocar vários valores numa só variável. Sei lá, fosse a altura das pessoas de uma sala. Então eu ia ter como elencar todos os valores de altura para cada uma das pessoas. Eu ia ter como colocar a minha população aqui. Ou então eu tenho como colocar os valores da minha amostra aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou usar uma funçãozinha, esse Czinho que chama concatenar, e entre o parênteses do concatenar eu vou colocar os valores que eu quero que minha variável receba. No caso vai ser o nome da minha variável, recebe, que é o igual, ou então o menor que com o menos. Coloco o Czinho, que é o concatenar, abro parênteses e coloco os valores que eu quero. Percebam que aqui eu consigo colocar valores numéricos, eu consigo colocar valores lógicos, verdadeiro, verdadeiro, falso, e eu consigo colocar strings, consigo colocar textos. Eu também posso somar esses valores. Então, se eu tenho um x que recebeu o valor 1, 2 e 3, e eu tenho um y que recebeu o valor 3, 4, 6, se eu quiser somar os dois, eu chamo uma outra variável, digo que ela recebe o concatenado de x e y. Então, o z seria 1, 2, 5, 3, 4 e 6. Atentem que ele vai ordenar os números de acordo com a posição em que foi colocado em cada uma das variáveis, e não com a ordem dos números. Fica 1, 2 e 5, 3, 4 e 6. Se eu quisesse chamar o elemento da posição 3 do vetor z, percebam que ele não seria o 3, ele seria o 5. Vamos continuar aqui com listas agora. É um conteúdo bem rápido, ele é um pouco parecido um com o outro, mas tem suas peculiaridades. Entre as listas, a diferença é que elas permitem armazenar múltiplos elementos. O que são múltiplos elementos? Vão ser vetores, vão ser matrizes em que em um objeto único usando a função list. Mas eles vão conseguir ser objetos diferentes ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Percebam que aqui em vetores, quando eu salvo um objeto, eu salvei do mesmo tipo. Aqui é só número, aqui é só elemento lógico e aqui é só texto.
Quando eu vou fazer listas, eu tenho como salvar elementos diferentes. Eu tenho como enumerar numa lista várias categorias e dentro de cada categoria a gente salvar um tipo de elemento. Percebam que aqui no exemplo da lista 3 eu estou salvando texto e eu estou salvando o número. Se eu tentar fazer isso com os vetores, quando ele salvar esses valores, ele vai salvar tudo como se fosse texto. A gente vai ver o exemplo quando eu abrir o RStudio. Temos aqui mais alguns exemplos de lista. Eu tenho os elementos da lista podem ser atribuídos com os devidos nomes. Por exemplo, lista 4 recebe exemplo de lista 4 recebe lista, em que o primeiro conjunto é numérico, são todos os valores entre 1 e 3. No caso, ele vai preencher 1, 2 e 3 e salvar nessa variável que está contida dentro da lista. Ele pode ser numérico, no caso, são valores fracionários. E ele pode ser caractere. No caso, eu estou chamando cada um dos grupos pelo tipo de variável que está guardada dentro, mas não necessariamente precisa ser assim. E aqui, caractere, que no caso recebe A e B. Para consultar os dados atribuídos em uma lista, eu tenho a função str. Eu coloco str, abro parêntese, coloco o nome da lista, que já foi salva, fecho parênteses, dou Enter. Eu posso tanto fazer assim, usando o str, quando eu posso simplesmente digitar o nome da minha lista e apertar Enter, mas a gente vai ver que tem uma pequena diferença. Se eu quiser consultar apenas um elemento da minha lista, em vez de ver todas as características que eu tenho nela, basta eu dizer qual é a posição desse elemento. Se eu fizer assim, eu vou tirar, por exemplo, o primeiro elemento da lista 3. Se eu colocar exemplo lista 3, 1 a 2, eu vou tirar o primeiro e o segundo elemento da lista 3. Aí ele vai exibir para mim quais são esses elementos. Vamos aqui para o R para mostrar como vai ficar para vocês. Aqui no R, o arquivo que a gente vai abrir hoje chama string vetores e listas. Eu vou passar ele para vocês, provavelmente através do Classroom, vocês vão receber. E depois vocês salvem na pasta que está os projetos de vocês. Vamos aqui abrir arquivo. Aí vai na pasta de vocês e string vetores e listas, o RMD. Aperta abrir. Aqui a gente tem o resumo do conteúdo do slide. Tudo sobre strings. Temos um exemplo aqui para atribuir um texto, adicionamos aspas simples ou aspas duplas. Eu tenho fala 1, recebe o olá mundo, vamos executar. Veja que ele plota aqui já dizendo qual é o elemento que está nessa linha. Vamos aqui para... A gente também pode chamar a variável pelo seu nome ou usando a função print. Veja que aqui eu simplesmente coloquei o nome e aqui eu estou criando uma nova variável que eu chamei de fala 2 e coloquei print fala 2. Vamos executar tudo. Perceba aqui que a fala 1 apareceu no console e depois o print com fala 2 apareceu aqui embaixo. O que eu falei antes sobre a gente não pode operacionalizar textos? Percebam que eu coloquei aqui print fala 1 mais fala 2. Se eu tirar aqui o comentário para transformar isso em código, a gente viu a diferença entre comentário e código na aula anterior. Percebam que agora ele está preto de código. Se eu executar, ele vai dar um erro. Ele mostra erro, fala 1 e fala 2. O argumento não numérico para operador binário. Significa que ele não consegue somar valores dos quais esses valores não são número. Eu vou voltar a comentar aqui, porque a ideia era só mostrar que não funciona, não posso somar coisas que não são números. E vou executar de novo. Mas a gente também pode complementar o texto usando a função cat. Assim como a função print, existe outra função na qual eu posso colocar minhas variáveis dentro e ele vai exprimir esses valores no console. Eu posso colocar aqui cat, fala 1,
coloco vírgula, abro aspas e complemento o que eu quero que seja exibido, fecho aspas, fecho parêntese. Quando eu executar isso, ele vai funcionar basicamente como a print. Tem diferenças, que senão depois tem diferenças, mas a gente vai trabalhar normalmente, principalmente com print. Só nesses casos que eu tiver que complementar alguma coisa, eu vou usar o cat. Mas em geral a gente não vai escrever como está aqui. Eu vou definir qual é minha outra variável e vou pedir para ele printar. Ou então coloco cada uma numa linha e coloco para serem executados. Eu vou dar play aqui. Olá mundo, sou novo aqui. A gente também pode usar vírgula entre cada um dos elementos e ele vai printar as duas. Cat fala 1, vírgula fala 2. Quando eu executar, ele coloca tudo junto. Perceba que ele coloca tudo numa linha. Se eu quiser separar por linhas, eu posso colocar cada comando de print numa linha diferente, que também funciona. Agora que a gente viu assim como salvar uma string e como apresentar essa string, vamos falar o que dá para a gente fazer com essas coisas. A estrutura básica que a gente vai usar bastante é vetores. A todo momento eu vou estar fazendo vetores, eu vou estar fazendo listas. Vamos ver como que cria o vetor. Eu declaro minha variável, coloco igual, coloco o C de concatenar, coloco os valores que eu quero dentro. Coloquei aqui de 1 a 6. Se eu executar, ele salvou aqui a variável x, percebam aqui no canto direito em cima. Eu executei só uma linha, apertei Alt Enter. Ele executou só uma linha, salvou a variável numérica, o intervalo de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu desço aqui uma linha e executo, ele exibe aqui para mim os elementos que estão dentro desse vetor, esse vetor x. Se eu quiser exibir só o primeiro elemento, coloco x, abro colchetes, coloco a posição do elemento e executo. Então ele vai mostrar para mim o valor que está na primeira posição, que é o 1. Se eu quiser alterar esse valor 1, quiser colocar outro valor, eu podia tanto declarar tudo de novo, quanto eu posso simplesmente dizer, tá, elemento da posição 1 no vetor x recebe 10. A gente vai executar aqui, ele vai salvar o novo valor e eu vou executar de novo. E agora ele exibe o valor de x na posição 1 como 10. Quando eu executar x novamente, ele já vai ter substituído o valor 10 e já está agora, em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 10, 2, 3, 4, 5, 6. A gente também pode criar vetores com números, textos ou valores lógicos, que seria o que a gente provavelmente vai fazer depois. Eu vou querer salvar características do meu elemento. Eu vou precisar saber dados distintos. Por exemplo, eu tenho um cidadão no qual eu estou fazendo uma pesquisa e eu vou precisar salvar dados dele como idade, que recebe valores de um jeito, altura, que recebe valores de outro, nível de renda. Eu vou começar a salvar dados que vai ter casos em que eles não vão ser salvos do mesmo jeito. Eles não vão ser todos números, eles não vão ser todos textos. Mas se eu fizer isso num vetor, apesar de eu conseguir salvar os elementos, quando eu terminar de salvar, o vetor ele vai ser transformado em outro tipo de coisa. Por exemplo, nesse caso, eu executo y, recebe, aperto o C de concatenar, recebe A, que é texto, recebe 2, que é número, recebe 3, que é número, recebe C, que é texto. Perceba que eu posso usar tanto aspas simples e aspas duplas, mesmo num elemento, num vetor só, eu posso alternar entre aspas simples e aspas duplas. Recebe um valor lógico verdadeiro, recebe um valor lógico falso.
Até aí tudo bem, mas quando eu executar esse comando, perceba que ele vai mostrar tudo entre aspas. Ele acabou de transformar o valor numérico e os valores lógicos que eu tenho em texto. Se eu colocar aqui type of y elemento 3, no caso eu quero saber o tipo de elemento que está na posição 3 do vetor y, e eu der executar, ele vai dizer para mim que ele é um caractere, sendo que eu salvei ele como um número, não foi como um texto. Então, você vê que o vetor ele tem esse problema de não conseguir armazenar as coisas do modo como eu quero. A gente vai conseguir consertar isso com as listas, com outras estruturas. Mas percebam que é uma estrutura bastante válida se eu quiser armazenar elementos de um mesmo tipo. Eu posso somar vetores do mesmo modo como criamos um novo, que foi aquilo que eu mostrei anteriormente. Se eu quiser somar o que eu salvei em x e o que eu salvei em y, basta chamar uma variável, recebe concatenado de x e y. Quando eu executar, ele salvou aqui, vou executar para ele mostrar agora. E ele vai colocar em ordem todos os elementos de x mais todos os elementos de y. Vamos agora mostrar as listas em que eu consigo fazer esse conjunto de elementos de tipos diferentes num só. Na lista eu posso armazenar elementos distintos de forma catalogada, mantendo o tipo de cada um. Que eu vou fazer aqui. No caso, os gamers vão gostar, mas eu estou chamando um personagem de um jogo, campeão, que eu vou chamar de campeão. Ele vai receber algumas características. Para dizer que é uma lista, eu vou usar um comando chamado list, abre parêntese, fecha parêntese. Escrevo list, abre parêntese, dou enter. O outro parêntese vai ter que fechar aqui no finalzinho com todos os elementos dentro. O primeiro elemento vai ser frase, que eu coloco a insanidade é todo vapor que você pode confiar, é um elemento de string. O segundo elemento eu vou chamar de HP e ele vai receber um valor numérico. O terceiro elemento, perceba aqui que no terceiro elemento eu estou salvando dentro da minha lista chamada campeão uma outra lista chamada rota, ou um outro vetor chamado rota, que esse vai ser um conjunto, um concatenado com várias outras posições. Então, eu posso colocar dentro de listas outras listas ou outros vetores, ou então matrizes. Vamos aqui acessar um elemento da lista. Primeiro eu vou apertar Enter, Alt Enter depois de lista, para executar e salvar essa variável campeão. E percebam que ela apareceu aqui no meu canto direito em cima, com um play e dizendo aqui lista de 3 elementos, no caso frase, HP e rota. Se eu quiser acessar o elemento 2 dessa minha lista campeão, eu escrevo campeão, abro o colchete, coloco o número da posição do elemento que eu quero consultar, fecho o colchete e aperto para executar. Aqui vou executar só uma linha, Alt Enter. Perceba que ele mostra aqui para mim cifrão, diz o nome do elemento que estava na posição 2, que no caso é HP, e na próxima linha ele mostra o que está contido nesse elemento de posição 2, que no caso é o valor 740. Se eu fizer, por exemplo, aqui em vez de 2 colocar 1 e apertar para executar, perceba que ele diz agora que o que está na posição 1 é frase, e o que está contido em frase é uma string, que no caso é a insanidade a todo vapor que você pode confiar. Perceba que se fosse feito em vetor, eu ia ter salvo a frase em texto, e quando ele fosse salvar a característica HP, ele também teria salvo em texto. Então essa é a vantagem de você criar listas. Eu consigo salvar para algum indivíduo, alguma coisa, várias características diferentes que podem ser acessadas de modo distinto
e me permitem agrupar dados de um modo mais organizado. Vamos aqui mostrar como que eu faço para acessar os dados dessa lista. Eu posso tanto clicar em escrevendo str e colocando o nome da minha lista dentro, o nome desse meu objeto. Se eu executo, ele mostra lista de 3 elementos, nos quais cada um dos elementos é frase, HP e rota. Diz que o primeiro elemento é CHR de caractere, então é um texto, e me diz o que tem dentro. No segundo elemento, ele também coloca o qual é, me diz que o que tem dentro dessa variável, desse segundo elemento, é um número, e me mostra o valor dele. E a mesma coisa aqui com rota. Eu tenho o elemento rota, que são caracteres, eu tenho 3 elementos dentro, e cada um deles chama topo, selva e meio. Se eu quisesse, por exemplo, não, esqueci o comando str, eu posso simplesmente escrever a variável. Perceba que ele autocompleta aqui. Se eu clicar em apertar Tab, ele termina de fechar e eu posso simplesmente executar. Ele mostra para mim o que tem dentro da minha lista campeão, mas percebam que dessa vez ele não analisou, ele simplesmente acessou para mim. Ele não me disse se o que eu tenho é uma lista, se o que eu tenho dentro é um número ou se é um caractere. Mas é um jeito também de ver. À medida que os dados vão aumentando, é interessante você usar a função str para consultar essas coisas. Existe outro jeito de acessar, digamos eu coloquei uma lista dentro de outra lista e quero saber qual é o elemento na posição 2. Porque na posição 2 eu salvei algo muito importante que eu não posso esquecer. Então eu escrevo o nome da lista, coloco um cifrão, a gente vai usar muito isso em data frame e não pode esquecer de jeito nenhum. Eu quiser acessar uma coisa dentro da outra, eu vou colocar o nome desse primeiro elemento, desse primeiro objeto, vou colocar cifrão e vou colocar o nome do próximo elemento. Daí eu vou abrir o colchete e dizer qual é a posição do elemento que eu quero para ele extrair de rota que está dentro da lista campeão. Então, se eu escrevo campeão, cifrão, rota, elemento da posição 3 e aperto para executar, ele vai dizer que o elemento que está na posição 3, que está dentro de rota, que está dentro de campeão, é o elemento meio. Se a gente vê aqui em rota, a gente percebe que era o terceiro elemento que foi salvo. Por essa aula, o conteúdo era só esse. Eu espero que vocês tenham conseguido replicar. Espero mesmo que vocês repliquem, porque é assim que você aprende. Às vezes você está fazendo alguma coisa aqui e esquece de uma vírgula, esquece de fechar um parêntese, esquece do C, esquece como comenta, esquece alguma coisa. E fazer a lista, mesmo não sendo obrigado, é um jeito de você perceber que tem alguma parte de código que você não dominou ainda. Esse conteúdo aqui foi simples. Na próxima aula a gente provavelmente vai ver matrizes, que vamos precisar bastante para fazer as regressões. E por essa aula é isso. A gente se vê na próxima.